Oi, boa tarde. Eu sou Felipe Santos, minha dupla é Arthur Alves e eu vou estar apresentando tudo que a gente fez até a segunda release do nosso projeto InvestMatch. Bom, começando pelas funcionalidades e as melhorias que a gente fez para a segunda unidade. Primeiro, a gente fez uma reestruturação completa da nossa regra de negócio. Todo o algoritmo do programa foi completamente reestruturado, a regra de negócio. Só o que permaneceu igual foi o questionário que a gente estava fazendo para descobrir o perfil de investidor do nosso usuário. Próxima foi uma funcionalidade para explicar melhor as recomendações, o motivo de cada recomendação de investimento, dos nichos de investimento e também como o nosso usuário deve investir o dinheiro dele, dando alguns exemplos de ativos e tal. Crude completo de carteira de investimento do usuário, para o usuário poder criar mais de um portfólio dentro do nosso programa. Salvar aportes das retiradas de carteira do usuário, salvar aportes e retiradas das carteiras do usuário, para a nossa ferramenta passar a ser não só uma ferramenta de recomendação de investimento, mas de gestão do dinheiro do usuário realmente. Criar um log completo das atividades das carteiras e exibir resumo das carteiras do usuário, para o usuário saber quanto dinheiro ele tem em cada carteira, em cada ativo, em cada nicho, quanto foi que ele investiu. E as melhorias que a gente fez, que foram mais difíceis de fazer até do que as funcionalidades, a refatoração do código em PO e modularização do código, mudou bastante a estrutura do código, e o aprimoramento do banco de dados, que foi essencial para a gente poder fazer algumas das funcionalidades novas, como todo o sistema de manejamento de investimentos do usuário. A gente ainda tem aqui para a terceira vez mais algumas funcionalidades, mas são essas que a gente fez por enquanto. Continuando agora, eu vou mostrar o README e aqui tem todas as tecnologias que a gente usou, as bibliotecas explicando por que a gente usou cada uma, as funcionalidades principais, um resuminho da arquitetura do projeto, tudo isso daqui também está no nosso artigo científico, a maior parte das coisas, né? E aqui um tutorialzinho de como executar o projeto, muito importante para quem for testar ou para qualquer usuário que quiser fazer download do nosso projeto. A gente só adicionou uma biblioteca nova para proteger informações sensíveis dessa vez e aumentar a segurança. O tratamento de erro do projeto melhorou também. E dá para estar lendo aqui tudo que a gente mudou no projeto para a segunda VA. Agora aqui, dentro do VS Code, vou estar dando uma analisada no código que a gente fez até agora. Primeiro, tem o arquivo .env, que é onde vai ter as informações de e-mail e de senha-app, que vão ser usados para logar no e-mail, para enviar um e-mail para um usuário que quiser se cadastrar ou mudar de senha. Agora estão dentro desse arquivo. Eu também criei um .env de exemplo para o usuário poder ver como é que ele tem que escrever. Gitignore, database.py. Ok, aqui a gente está nos arquivos de código. Eu vou começar pelo arquivo de modelos, onde a gente define a planta base assim das classes que vão ter no nosso arquivo, dos objetos que vão ser criados. Começando aqui por cima. Primeiro, usuário. Aí ele está usando a biblioteca REC para fazer um tratamento de erro com relação ao e-mail. E aqui é onde o usuário é criado. O usuário vai ser criado com o ID do usuário, e-mail e senha. Essas são as informações principais. E como eu disse, a função de formatar o usuário já está aqui dentro da classe. Também tem a classe carteira, que vai servir para fazer manejamento de carteiras e do portfólio do nosso usuário. As carteiras vão ter todas um ID, são dentro delas que vão ter os nossos aportes. Classe de nicho de investimentos. Aqui a gente só vai usar essa classe para definir alguns atributos que todos os nichos vão ter, que vão ser definidos depois no código, dentro de main.py. A classe de avaliador de perfil, aqui é onde está a regra de negócio do nosso projeto. Aqui tem uma álgebrazinha simples que a gente usou para comparar as respostas do usuário ao nosso questionário de 0 a 5 com notas que a gente deu para os atributos, aqui liquidez, risco e experiência de cada ativo. Depois eu mostro onde está feita essa definição. Aqui é como é feito a lógica do programa, a gente calcula a pontuação e aqui o ranking é gerado. Certo, agora bora para database.py. Aqui é onde está todas as interações que acontecem
com o banco de dados, a gente está usando o banco de dados com SQLite, está aqui dentro desse arquivo. Inicializando o banco de dados, que tem quatro tables, uma para registrar os usuários, uma para registrar perfil de investidor, uma para registrar as carteiras e uma para registrar os investimentos do usuário. Aqui tem mais algumas opções para gerenciar informações básicas, verificar se e-mail existe, buscar o usuário por e-mail, algumas opções para carregar perfil investidor e tal, criar carteira, listar carteira, adicionar investimentos. Essas aqui são as funções para gerenciar os investimentos do usuário, porque como eu disse agora, a nossa ferramenta ela está servindo para fazer gestão dos investimentos do usuário, não só fazer as recomendações. E todas as funções que interagem com o banco de dados estão dentro desse módulo de apoio. Também aqui tem mais o arquivo de serviço de e-mail. Só tem essa classe aqui dentro dele, onde a gente extrai do arquivo .env as informações importantes, lê eles aqui dentro. E na classe a gente envia mensagens quando o usuário quiser definir a função que vai ser usada quando o usuário quiser recuperar a conta, algo do tipo. Também tem um módulozinho de utilidades para pausar, gerar hash de senha, funções independentes que não interagem com o banco de dados, nem fazem parte em outra parte do código. Agora a parte principal, email.py, aqui onde acontece toda a execução do programa, aqui é o ponto de partida. A gente tem aqui alguns métodos auxiliares e métodos de processamento. Também tem os métodos de interface, aqui eu esqueci de falar, de alto nível. Todos dentro da classe investimento, que é a classe do app que faz toda a lógica do nosso algoritmo funcionar e que interage com o nosso usuário. Aqui tem os métodos dos menus, o menu inicial, que é aquele que é chamado quando o programa é rodado. Se você quiser fazer login, você aperta 1, fazendo login você é jogado para o menu de usuário logado. Bem simples, mas está funcionando muito bem. Tem a opção de gerenciar investimentos. Uma função que eu coloquei no artigo científico que é bem importante, que está aqui dentro, é a função de exibir recomendações. É aqui dentro que a gente está fazendo a descrição dos atributos dos nossos nichos. A gente definiu nichos renda fixa, fundos imobiliários, ações brasileiras e criptomoedas. Definiu um risco para cada um, uma experiência requerida, liquidez, uma descriçãozinha, alguns exemplos de ativos para a pessoa comprar, se a pessoa tirar uma nota alta. Bora agora ver o programa rodando um pouquinho. Vendo aqui no programa, eu vou fazer login com a conta que eu já tenho cadastrado nesse banco de dados. Mas se você for cadastrar na hora de testar outra conta, está funcionando tudo certinho. Posso ver o meu perfil investidor. Eu vou querer fazer o questionário de novo. Vou dar uma disposição com risco. Minha disposição está 5. Eu estou querendo fazer investimentos mais arriscados. Meu nível de experiência é 3. Minha necessidade de liquidez 2. Não é muito importante para mim. Agora eu vou ver minhas recomendações com base nesses dados que eu acabei de colocar. Ó, criptomoedas são a maior nota. Alocação sugerida 29%. Imobiliários um pouco menor. Renda fixa um pouco menor. 20% renda fixa ainda com 10 de 15 pontos. Criptomoedas foi 14 de 15 pontos. Deu match. Esse início é altamente compatível comigo quanto usuário. Clicando Enter aqui, além de ver as recomendações fazendo meu perfil investidor, eu posso ver meus investimentos. Aqui eu posso criar carteiras, eu já tenho aqui 2 carteiras, posso gerenciar essas carteiras. Se eu clicar em gerenciar, eu digito o ID da carteira, por exemplo, carteira 1, ou aposentadoria, qualquer tipo de carteira que eu tiver aqui. Posso registrar um novo aporte, registrar uma retirada, ver o histórico dessa carteira, todas as compras que eu fiz aqui, todas as retiradas. Também posso ver um resumo dessa carteira, só para ver quais ativos eu tenho, qual valor, cada nicho, o valor total que eu tenho nessa carteira. E está funcionando muito bem para fazer todo o manejo dos investimentos do usuário. Está com um tratamento de erro muito bom e está funcionando como esperado. Tudo aquilo que a gente colocou para fazer para a segunda viagem a gente conseguiu concluir. E é isso. O projeto está funcionando. Para testar, só ver as especificações do README que tem lá exatamente o que tem que fazer para rodar o projeto.